Há 3 meses eu, 31F, descobri que meu atual noivo Frank, 32M, e os pais do meu ex-noivo Jason, 32M, estavam mentindo para mim. Eles me fizeram acreditar que ele havia morrido em um tiroteio entre a polícia e traficantes de drogas. Vou me casar em 3 dias e só queria um espaço para desabafar sobre isso. Deixe-me começar do início. Quando eu tinha 20 anos, Jason era meu vizinho. Dizer que ele não me impressionava seria um eufemismo. Ele deixava que as pessoas o manipulassem e parecia incapaz de se defender. Naquela época eu trabalhava como modelo. Não ganhava muito, mas era o suficiente para pagar o aluguel e as necessidades, com um pouco sobrando para mim. Eu sempre ouvi falar do perigo de perseguidores, mas não acreditei até que aconteceu comigo. Um homem desenvolveu uma obsessão por mim e sempre aparecia nos locais onde eu modelava, bem como em eventos que eu frequentava. Até certo ponto, consegui ignorá-lo, mas então ele começou a aparecer onde eu fazia compras e até perto de onde eu morava. De alguma forma, Jason soube disso e começou a me acompanhar até o meu carro, chegando a se oferecer para ir às compras comigo. Lembro-me de ter sido um pouco rude com ele. Afinal, como alguém tão covarde poderia me proteger? No entanto, comecei a me sentir segura e confortável quando ele estava por perto. Desenvolvi sentimentos por ele e o convidei para tomar um café algumas vezes. Então, aparentemente, o perseguidor ficou com ciúmes ou algo assim, porque um dia ele me atacou com uma faca no estacionamento, gritando que ficaríamos juntos para sempre na morte. Felizmente, Jason estava lá. Quando ele imobilizou o perseguidor com uma chave de braço, parecia tão heróico. Ele nem hesitou quando a faca cortou seu braço. Acho que foi naquele momento que me apaixonei por ele. Quando a polícia chegou, tudo que eu vi era ele. Até aquele momento eu achava que ele era um covarde, mas naquele instante, vi o que acreditava ser o verdadeiro Jason. Sem o perseguidor, eu temia que voltássemos a ser apenas conhecidos. É engraçado como ele passou de ser um incômodo para alguém cuja presença eu não conseguia imaginar ficar sem. Então, quando ele me convidou para sair 2 dias depois, fiquei radiante. Nunca tinha me sentido assim antes. Após alguns encontros, ele me contou que era policial. Foi assim que ele soube do meu perseguidor e porque não podia ficar de braços cruzados. Ele me pediu para não contar à família dele por causa do trauma de Frank. Eles não entenderiam e isso os deixaria chateados, e eu acreditei nisso. Alguns meses depois, fomos conhecer os pais dele. Frank estava lá com um sorriso presunçoso, me despindo com os olhos. Eu não o suportava. Pelo jeito que Jason falava dele, eu esperava outra coisa. Sempre que ficávamos sozinhos, ele tentava flertar comigo, o que me dava nojo. Isso parecia deixá-lo irritado. Uma semana depois, Frank bateu o carro e Jason emprestou o dele que acabou sendo roubado. Lembro de pensar que Frank fez isso de propósito, esperando que Jason lhe emprestasse o carro. Quando encontraram drogas no veículo, pensei que não me surpreenderia se fossem de Frank, mas agora sei a verdade. 3 anos depois, Jason me pediu em casamento e eu disse sim. Foi o dia mais feliz da minha vida. Já estava planejando o casamento. 8 meses depois, descobri que estava grávida. Estávamos tão felizes, o futuro parecia brilhante. 2 meses depois, os pais dele me ligaram e pediram para ir à casa deles, pois tinham algo importante a me dizer. Quando cheguei, Frank também estava lá e vi que a mãe de Jason estava chorando. Disseram-me que Jason estava morto, que ele estava no lugar errado na hora errada, baleado em um tiroteio entre a polícia e traficantes de drogas. Achei que ele devia ser um dos policiais e não contei a verdade aos pais dele para não manchar a memória que tinham. Também senti que se contasse a verdade, isso tornaria a situação real. Ele nunca mais voltaria. Frank se ofereceu para me ajudar com o bebê e estar lá para mim. Os pais de Jason insistiram que eu aceitasse a oferta. Eu estava tão desolada que concordei. Nos 2 anos seguintes, ele foi apenas um amigo em quem passei a confiar. Depois começamos a ter sentimentos um pelo outro e 3 anos após a morte de Jason, começamos a namorar. Tivemos o apoio total dos pais de Jason. 2 anos e meio depois, Frank me pediu em casamento. Eu recusei, dizendo que ainda estava de luto por Jason e não estava pronta para casar. Tivemos uma discussão em que ele gritou que não entendia porque eu estava de luto por aquele traficante. Lembro-me de gritar de volta que Jason era um policial, não um traficante. Ele ficou tão chocado que eu pensava que Jason era um policial que, pela primeira vez, vi uma expressão de surpresa em seu rosto. Então ele me contou a verdade, ou pelo menos parte dela. Disse que Jason era, na verdade, um dos traficantes. Eu me recusei a acreditar, mas ele ligou para os pais de Jason, que confirmaram a história. Eles se desculparam por terem escondido isso de mim, mas não queriam manchar a memória de Jason comigo.
Lembro-me de ter perdido o controle e chorado muito. 2 dias depois, concordei em me casar com Frank e finalmente seguir em frente. Até que 6 meses depois, Jason voltou dos mortos. Ou mais precisamente, da prisão. Frank e seus pais se desculparam, explicando que como Jason tinha recebido uma sentença de 30 anos, eles temiam que eu não seguisse em frente. E ele só foi solto por causa de um detalhe técnico. Recusei-me a ver Jason e não queria que ele visse meu filho, mas os pais dele insistiram para que eu permitisse que ele visse o filho uma vez por semana. Concordei, desde que eu não estivesse presente. Após algumas visitas, decidi estar lá para garantir que ele não machucasse meu filho. Jason ainda tentou me convencer de que estava disfarçado. Esperava que eu acreditasse em suas mentiras. Então disse a ele que sabia a verdade. Que Frank e seus pais me contaram que ele era apenas um traficante de drogas comum, e que eu não era mais aquela garota ingênua que acreditava em suas mentiras. Depois disso, recusei-me a falar com ele ou a deixá-lo ver meu filho. Suas mentiras não iriam mais machucar minha família. Agora estou focada apenas no meu casamento e no meu futuro com Frank e meu filho. Atualização 2. Meu casamento aconteceu há 3 dias, e esses últimos dias têm sido um borrão. Após a cerimônia, aparentemente meus pais me levaram para casa, mas eu estava em um estado tão ruim que precisei ser levada ao hospital e colocada sob avaliação psicológica. Eles estavam com medo de que eu pudesse me machucar. Hoje estou um pouco melhor, mas como ainda não consigo falar sobre o que aconteceu, me encorajaram a escrever sobre isso. Então, aqui estou eu. Ainda me lembro de como aquela manhã foi linda e de como eu repetia para mim mesma que era o dia mais feliz da minha vida. O casamento foi ao ar livre, e Frank escolheu um vinhedo como local. Os fornecedores chegaram cedo e começaram a montar tudo, enquanto os familiares de Frank começaram a chegar. Ele havia me falado sobre eles. Eram parentes de seu pai biológico, não dos pais adotivos, embora estes também estivessem convidados. Lembro-me do som das motos e então um grupo de motociclistas tatuados chegou. Eles pareciam um pouco nervosos. O líder, um senhor mais velho, veio até mim e se apresentou como Capone. Frank tinha me falado sobre Capone. Ele era como um tio para ele e recebeu esse apelido por parecer com Al Capone. Talvez antes de fazer todas as tatuagens, mas agora eu não conseguia ver a semelhança. Eles eram um grupo rude e me deixaram muito nervosa, mas eram importantes para Frank. Agradeci a presença deles e conversei com eles por um tempo. Lembro-me de cumprimentar os pais de Frank e de como eles estavam felizes. Pensei em como, quando Jason me apresentou a eles, eles não estavam nem perto de tão felizes. Depois fui me arrumar antes que Frank chegasse. Dizem que dá azar o noivo ver a noiva antes do casamento. Vesti um lindo vestido de noiva branco que tinha escolhido há quase 7 anos. Não consegui devolvê-lo depois de ouvir que Jason tinha morrido. Ia comprar um vestido novo, mas Frank disse que gostava muito desse e queria que eu o usasse no nosso casamento. Vestir aquele vestido me fez chorar um pouco. Disse a mim mesma que era só nervosismo. Lembro-me do meu pai me levando até o altar e vendo Frank no pódio, tão elegante. Meu filho Jason estava ali sorrindo, meu pequeno portador de alianças. Quando chegamos aos votos, minha mente ficou em branco enquanto Frank dizia os dele. E então, de repente, o caos. De repente, alguns funcionários atacaram os motociclistas, e homens com equipamento tático correram para prender os motociclistas, gritando para todos manterem as mãos onde pudessem vê-las. As madrinhas gritavam enquanto eu corri para abraçar meu filho Jason, tentando protegê-lo com meu corpo. Frank ainda estava confiante, exigindo saber o que estava acontecendo e afirmando que eles se arrependeriam disso. Ele só perdeu a calma quando um policial tirou o capacete. De repente, Frank ficou pálido, como se tivesse visto um fantasma. Ele então correu para o homem e tentou acertá-lo, mas foi facilmente derrubado e imobilizado com o braço preso atrás das costas. Foi só quando esse homem começou a listar as acusações que eu o reconheci de repente. Era Jason. Frank tinha me dito que Jason poderia tentar fazer algo no casamento, mas eu nunca acreditei que ele realmente faria isso. Fiquei furiosa e comecei a gritar com ele, dizendo coisas das quais agora me arrependo, acusando de ser ciumento e mesquinho, e coisas ainda piores. Mas ele me ignorou e continuou a listar as acusações. Lembro-me de que Frank foi acusado de tentativa de homicídio. Parecia ridículo, Frank não conseguia machucar uma mosca. Perguntei a Jason quem Frank tinha tentado assassinar. Pela primeira vez desde que entrou, ele olhou diretamente para mim e disse algo que destruiu minha realidade. Era ele. 9 meses antes, Frank tinha tentado matar Jason na prisão, e ele quase morreu. Foi como um balde de água fria.
Eu estava em choque e não tinha percebido que Jason estava usando um uniforme de policial. 9 meses atrás foi quando tive aquela discussão com Frank e acidentalmente revelei que Jason era policial. Foi tudo culpa minha. Jason quase morreu porque eu quebrei minha promessa de não deixar a família dele saber. Por que não confiei nele? Tive um colapso nervoso e precisei ser sedada. Por que não confiei nele? Por que escolhi acreditar em Frank? A família dele tem tentado entrar em contato comigo, mas pedi às enfermeiras e à minha família que não quero vê-los. Não estou pronta para perdoá-los e não sei se algum dia estarei. Por 6 anos eles mentiram para mim. E não só isso, foram eles que me pressionaram a deixar Frank me ajudar com o bebê. Eles ajudaram Frank a me enganar sobre Jason ser um policial. Mesmo quando mencionei que tinha visto Jason uniformizado e com seu distintivo, eles apoiaram a ideia de que criminosos se vestiam de policiais para cometer crimes. O que também me aterrorizou foi perceber, quando me acalmei, que todos os familiares de Frank que chegaram ao casamento eram criminosos. Criminosos que ele trouxe para o meu casamento, onde meu filho estava presente. Permiti que uma cobra entrasse na minha casa e se Jason não tivesse exposto isso, não sei o que poderia ter acontecido no futuro. Alguns familiares me contataram com raiva porque Jason escolheu esse dia para prender Frank. Não concordo com eles. Mesmo que Jason nunca me perdoe, sempre serei grata por ele ter tirado Frank da minha vida e da vida do meu filho. Em alguns dias, poderei ir para casa, mas acho que ainda não consigo encarar Jason. Cometi um grande erro e, embora tenha sido alimentada por mentiras daqueles em quem confiava, deveria ter tido mais fé em Jason. Parece que meu coração está se partindo, como me senti quando os pais dele me disseram que ele estava morto. Embora doa tanto, o quanto pior deve ser para Jason. Pelo menos ainda tenho minha família. Jason perdeu tudo. Atualização 3. Há 3 meses finalmente criei coragem para falar com Jason. No começo foi muito estranho. Não conseguia suportar o constrangimento entre nós, então comecei a chorar e a pedir desculpas repetidamente, e então Jason também começou a se desculpar. Descobrimos que durante todo o tempo em que fiquei trancada no meu quarto pensando que Jason me odiava, ele também estava pensando que eu o odiava. Acabamos conversando por horas e me senti tão segura e confortável. Eu tinha sentido falta disso. Jason é a única pessoa que me fez sentir uma sensação tão forte de segurança e amor incondicional. Não lembro exatamente quando, mas acabei adormecendo. Quando acordei, estávamos abraçados no sofá, e me senti melhor do que em mais de um mês. Pensei que voltaríamos a ficar juntos depois disso e que tudo voltaria ao normal. Mas ele nunca me chamou para sair ou morar com ele. Ele nos visitava regularmente e saía comigo e com nosso filho. O julgamento começou há 2 meses e, pelo que ouvi, pode levar 1 ou 2 anos para terminar, principalmente por ser um caso de grande repercussão. Mesmo que o julgamento tenha apenas começado, já houve uma grande revelação que abalou Jason profundamente. Ele já estava lutando para perdoar seus pais, e depois disso, não sei se algum dia conseguirá. Não se preocupe, eles não fizeram nada ilegal. A grande revelação foi que Frank é, na verdade, meio-irmão de Jason. E quando ouvi isso, também pensei o que você está pensando, que a mãe de Jason teve um caso com o pai de Frank, mas não é isso. O pai de Jason é o pai de ambos. Aparentemente, o pai de Frank era, na verdade, seu avô. Aparentemente, o pai de Jason se apaixonou pela filha do avô de Frank. Como o pai de Jason tinha um bom emprego e o avô de Frank queria que sua filha tivesse uma vida normal, ele deu sua bênção ao casamento deles. A mãe de Jason, uma das melhores amigas da mãe de Frank, foi uma das damas de honra no casamento. 6 meses depois, a mãe de Frank estava grávida e o casal estava nas nuvens. 3 meses depois, a mãe de Jason engravidou e afirmou que a gravidez resultou de uma transa de uma noite e que ela não sabia quem era o pai. Quando a mãe de Frank estava perto do termo, chegou em casa um dia antes de visitar seu pai e, acidentalmente, ouviu seu marido discutindo com sua melhor amiga sobre o bebê. Ela ouviu o suficiente para saber que seu marido era o pai. Ela os confrontou e, após uma grande discussão, pegou o carro para ir até seu pai. Emocionalmente abalada, acabou batendo o carro. Infelizmente, ela morreu 2 dias depois no hospital, mas os médicos conseguiram salvar o bebê. O pai dela ficou devastado. Ele pegou o bebê e disse ao genro que ele estava morto para ele e que não era digno de ser pai do neto, e que ele mesmo criaria a criança. Então o pai de Jason se casou com a mãe de Jason. A verdadeira razão pela qual eles acolheram Frank foi porque eram os únicos parentes vivos. Eles descobriram com assistentes sociais que Frank tinha sido muito abusado por seu avô.
O avô de Frank, já um bebedor, passou a maior parte do tempo bebendo e jogando após a morte de sua filha. Ele se ressentia de Frank, culpando-o pela morte da filha. Costumava bater nele e dizer que se ele nunca tivesse nascido, ele ainda teria sua filha. Quando os pais de Jason souberam disso, sentiram-se tão culpados que praticamente abandonaram o agressor. Ambos ainda se sentiam responsáveis pela morte da mãe de Frank e juraram compensá-lo. Ele se tornou a prioridade deles, e Jason foi relegado a segundo plano. Jason ainda está lidando com isso. É apenas mais uma das mentiras deles que veio à tona. Depois do meu colapso, pedi demissão e foquei no meu filho e na minha saúde mental. Mas também tenho pensado no futuro. Há algum tempo, tenho considerado me tornar assistente social. Frank havia me convencido a desistir dessa ideia. Mas agora, ouvindo sobre a infância de Frank, decidi seguir em frente com esse plano e estudar para me tornar assistente social. Jason me apoiou totalmente e até me ajudou a me inscrever. Não sei o que vai acontecer com Jason, mas vou esperar por ele, não importa quanto tempo leve. Atualização 4. Já faz uma semana desde a sentença e parece que um peso foi tirado dos meus ombros. Nos últimos 2 anos, o relacionamento entre Jason e nosso filho melhorou muito. Ele ainda não o chamou de pai, mas acho que é só porque parece estranho. Mas ele só precisa de um pouco mais de tempo. Jason tinha me pedido para deixar nosso filho com meus pais enquanto ele me levava para sair. Ele tinha algo muito importante para discutir comigo. Eu estava muito animada. Não tinha certeza se era um encontro ou não, mas me vesti como se fosse. Quando cheguei ao restaurante, Jason me disse o quão deslumbrante eu estava. Vi que ele tinha uma pasta com documentos ao lado dele. Então fiquei um pouco decepcionado, mas não deixei transparecer. Primeiro jantamos enquanto conversávamos um pouco. Nós dois evitamos falar sobre Frank. Falamos sobre sua mãe. Parece que ele decidiu dar outra chance à mãe e perdoar. Seu pai nem tentou contatá-lo, ele provavelmente sabe que Jason não quer nada com ele. Depois do jantar e de uma taça de vinho cada, Jason abriu a pasta. Ele me disse que tinha recebido uma recomendação, mas que a recusou. Não só isso, mas também entregou sua renúncia. Aparentemente, ele já havia decidido fazer isso há 2 anos e a única razão pela qual esperou foi que queria primeiro ver Frank sentenciado. Havia muitas memórias ruins e ele queria fazer algo diferente, mas onde ainda ajudasse as pessoas. Ele seria um investigador particular e se especializaria em casos de pessoas desaparecidas. Ele ganharia dinheiro com clientes ricos e de alto perfil e usaria esse dinheiro para fazer casos pro bono para aqueles sem dinheiro. Ele me mostrou seu plano de negócios, bem como sua licença de PI. Fiquei feliz por ele. E então ele acidentalmente derrubou um dos documentos no chão. Ele rapidamente se desculpou e se abaixou para pegá-lo. A próxima coisa que notei foi que ele estava de joelhos com um anel na mão. Ele me perguntou se eu me casaria com ele. Eu comecei a chorar, devo ter dito sim umas 10 vezes. Eu tinha começado a pensar que ele não tinha me chamado para sair porque ele não me queria. Mas o tempo todo ele tinha decidido pausar sua vida até que Frank fosse embora para sempre. E agora estamos em um novo começo. Para Frank é o fim. Para nós é apenas o começo. Atualização 5. Já faz um mês que Frank escapou e decidiu estragar tudo. Na primeira semana, ele organizou um ataque aos escritórios de Jason. Jason tem tentado minimizar o ataque. Mas o ataque não só causou muitos danos, mas eles também roubaram documentos, bem como computadores e laptops, todos contendo informações confidenciais sobre casos em que ele esteve envolvido em relação a pessoas desaparecidas. Até agora não sabemos o que Frank fará com essas informações. E eles começaram um incêndio quando saíram. E então ele enviou aqueles 15 vídeos para Jason. Não sei se Frank os fez como seguro ou se ele estava planejando enviá-los para Jason depois do casamento. Jason pensou que os vídeos poderiam ser vídeos de execução e queria encaminhá-los para a polícia. Pensei que poderiam ser vídeos de resgate e aconselhei que abríssemos um primeiro. Escolhemos o menor arquivo para baixar e assim que abrimos o primeiro vídeo, quase desmaiei. Senti vontade de vomitar. Aquele bastardo estava nos gravando e eu estava tão nojento neste vídeo. Eu parecia um animal no cio e a maneira como estávamos no cio suando me deixou enjoado. Era pura luxúria, não havia amor ou emoção. Só de olhar para este vídeo, não sei o que já vi em Frank. E eu não conseguia nem começar a imaginar o que Jason estava sentindo ao me ver daquele jeito. Mas eu nunca esperei que ele perguntasse porque eu nunca mostrei aquela expressão para ele. Eu tentei explicar que aquilo era apenas luxúria sem amor. Eu não sei se Jason entendeu o que eu estava tentando dizer. Ele está se sentindo inseguro e acha que eu estou apenas tentando confortá-lo.
Mas eu honestamente acho que Jason é muito melhor na cama. Frank era como uma droga, onde era fisicamente bom, mas depois você só se sente sujo e precisa de um banho. Jason, por outro lado, me fez sentir bem tanto física quanto emocionalmente e depois eu me deleitava com o calor do pós-parto. Eu não acho que ele percebe o efeito que tem sobre mim, como eu constantemente penso nele e quero estar com ele. E como ele me excita. Depois de ver o vídeo fiquei arrasada. Tanto porque Jason tinha visto quanto pela preocupação de quem mais viu ou quem mais verá. Afinal, é de Frank que estamos falando. Mas então comecei a me preocupar com o que mais ele enviaria a Jason. Ele tinha me seguido? Ele tem fotos ou vídeos? Então eu mordi a bala e decidi me confessar para Jason. Depois da prisão de Frank, nós saímos muito juntos, mas não começamos a namorar novamente. Eu pensei que talvez Jason estivesse apenas tentando ser amigável para o nosso filho. Então, depois de um ano com meus amigos tentando me fazer sair com eles, eu finalmente cedi e fui sair com eles. Nos primeiros 6 meses, nada aconteceu. Eu ia a um encontro e depois recusava um segundo. No entanto, no 7º mês de namoro, tive um dia ruim e bebi um pouco demais no encontro e acabei dormindo com meu par. Não houve prazer e eu me senti suja depois. E então 1 mês depois aconteceu de novo e de novo, eu me senti suja. E então alguns meses depois aconteceu de novo, embora eu não me lembre de beber tanto e simplesmente acordar sozinha em um quarto de hotel. E quando tomei banho, percebi que ele não tinha usado proteção. Lembro que algumas semanas depois eu estava vomitando de manhã, então fiz um teste de gravidez. Deu positivo. Mas então Jason me ligou. Ele me disse que tinha algo importante para discutir comigo durante o jantar. E então naquela noite ele me pediu em casamento e eu fiquei tão feliz. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, me senti amada e não me senti suja depois. Quando acordei, decidi fazer um aborto e que Jason não precisava saber. Então, inventei uma desculpa e fui ao hospital e fiz. E então guardei esse segredo. E ao longo dos anos, a culpa tem sido um peso pesado. Mas eu sempre senti que, como ele disse quando me pediu em casamento, esse foi um novo começo, todo o resto era passado. Honestamente, quando confessei, foi como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Eu podia ver que isso realmente o machucou, mas acredito que podemos superar isso. Mas no último mês ele tem estado distante e não quer nem me tocar. E às vezes ele parece quebrado. Não sei como chegar até ele, mas tudo o que posso fazer é estar lá para ele e quando ele estiver pronto para falar, estarei aqui. Não vou perdê-lo novamente. Não vou deixar Frank tirá-lo de mim novamente. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo e achou útil, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a continuar produzindo conteúdo que vocês gostam. Até o próximo vídeo e obrigado!